Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lug e esse é o canal Estado Zero. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o PNA, que é o princípio da não agressão. E o governo é o primeiro a usar de força contra os cidadãos. Na parte dos impostos, por exemplo, como o próprio nome já diz, são impostos aos cidadãos. E uma forma muito caricata, eles chamam os cidadãos que pagam seus impostos de contribuintes, mesmo que você não queira contribuir, digamos assim. Então, quando você não contribui, se você resolve simplesmente não contribuir, o Estado ele usa a força para que você pague, ou ele vai te mandar para a prisão, simplesmente assim. Então, é uma forma violenta, uma forma coercitiva, e o Estado viola o PNA todo o tempo. Então, antes de assistir, eu deixo aqui uma frase de Friedrich Hayek, que ele foi um grande defensor da liberdade, um dos expoentes aí da escola austríaca de economia, e um dos livros que ele escreveu, que é muito interessante, Os Fundamentos da Liberdade. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre uma das ideias centrais do libertarianismo, princípio da não agressão. Essa é uma filosofia política que valoriza, acima de tudo, a liberdade individual e defende a limitação do poder do Estado. Mas o que exatamente significa esse princípio? E por que ele é tão importante para os libertários? Fique conosco e vamos descobrir. O princípio da não agressão, ou PNA, é bem simples de entender. Ele diz que a agressão física ou a ameaça de agressão contra outras pessoas é moralmente errada, a menos que seja em legítima defesa. Isso significa que não é aceitável usar a força para iniciar violência contra outra pessoa ou contra sua propriedade. Em outras palavras, o PNA afirma que todos têm o direito de viver suas vidas livremente, sem serem coagidos ou forçados a fazer algo contra sua vontade. No libertarianismo, a liberdade é um valor central, e o princípio da não agressão é o que garante essa liberdade. Quando ninguém inicia o uso da força contra o outro, todos têm a oportunidade de buscar seus próprios interesses e viver conforme seus valores, desde que respeitem os direitos dos outros. Agora que entendemos o que é o princípio da não agressão, podemos começar a ver como ele influencia a visão libertária sobre o Estado. Libertários acreditam que o Estado, em sua forma tradicional, frequentemente viola o PNA. Como isso acontece? Através da imposição de leis e regulamentos que obrigam as pessoas a agirem de uma determinada maneira, mesmo contra a sua vontade. Pense, por exemplo, nos impostos. Para os libertários, os impostos são uma forma de coerção. Afinal, se você se recusar a pagar impostos, o governo pode usar a força para tomar seus bens ou, em casos extremos, prendê-lo. Isso é visto como uma violação do princípio da não agressão, porque o Estado está iniciando o uso da força para retirar o dinheiro das pessoas. Se alguém não quiser pagar pelos serviços oferecidos pelo governo, essa pessoa não deveria ser forçada a fazê-lo. Em contraste, no mundo ideal dos libertários, as interações entre as pessoas seriam voluntárias. Se alguém quisesse contribuir para um serviço, como a construção de uma estrada ou a segurança pública, essa pessoa faria uma doação voluntária. As pessoas que preferissem não contribuir não seriam obrigadas a fazê-lo. O mercado e a autorregulação. Outro ponto importante é a relação entre o mercado e a intervenção governamental. Libertários acreditam que quanto mais o governo interfere no mercado, mais problemas surgem. Para eles, o mercado é capaz de se autorregular, ou seja, encontrar soluções para os problemas através das ações livres e voluntárias dos indivíduos. Por exemplo, em vez de o governo regular como uma empresa deve operar, os consumidores e a concorrência podem pressionar as empresas a melhorarem seus serviços. Se uma empresa trata mal seus clientes, oferece produtos de baixa qualidade ou cobra preços abusivos, os consumidores podem escolher parar de comprar dessa empresa e procurar alternativas. Assim, o mercado é visto como um sistema natural de incentivo,
onde as empresas que não atendem aos interesses dos consumidores acabam sendo substituídas por aquelas que fazem um trabalho melhor. No entanto, quando o governo intervém com regulamentos, muitas vezes cria mais problemas do que soluciona. Imagine que o governo impõe uma série de regras rígidas sobre uma indústria. As empresas que não conseguem cumprir essas regras podem sair do mercado, o que reduz a concorrência e acaba prejudicando os consumidores. Além disso, as grandes empresas que têm mais recursos podem influenciar a criação dessas regras para que sejam favorecidas, em detrimento das pequenas empresas. Agora, vamos a um exemplo prático que ilustra a diferença entre a coerção estatal e a liberdade voluntária, que é um ponto central no libertarianismo. Vamos falar sobre os impostos e as doações voluntárias. Como já mencionamos, os libertários veem os impostos como uma forma de coerção. Se você não paga, o Estado pode confiscar seus bens ou até mesmo prendê-lo. Isso, para os libertários, é uma violação clara do princípio da não agressão, porque envolve o uso da força contra uma pessoa que não está iniciando qualquer tipo de violência. Por outro lado, em um sistema libertário, as pessoas poderiam escolher voluntariamente para quais serviços gostariam de contribuir. Vamos imaginar que você está andando pela rua e encontra uma organização que cuida de crianças carentes. Se você se sente tocado pela causa, pode escolher doar dinheiro para ajudá-los, mas ninguém vai obrigá-lo a fazer isso. Isso cria um sistema baseado na cooperação voluntária e não na coerção. As pessoas contribuem para o que elas acreditam ser importante e o fazem de maneira livre, sem medo de retaliação. Outro exemplo que podemos usar é a questão da regulação governamental. Vamos imaginar que o governo decide intervir em uma indústria para proteger os consumidores. Ele impõe uma série de regras sobre como as empresas devem operar, o que elas podem ou não vender, e assim por diante. A intenção pode ser boa, mas o que acaba acontecendo, na prática, é que as empresas maiores, que têm mais recursos, conseguem cumprir essas regras facilmente, enquanto as pequenas e médias empresas têm dificuldade. Isso reduz a concorrência e faz com que os grandes grupos tenham mais poder sobre o mercado, o que ocasionalmente cria monopólios. Para os libertários, o melhor regulador é o próprio mercado. Se uma empresa trata mal seus clientes, a concorrência vai forçá-la a mudar ou sair do mercado. Se os consumidores não estão satisfeitos, eles podem buscar alternativas. Quando o governo intervém, ele geralmente cria mais problemas do que soluciona. O princípio da não agressão é o coração do libertarianismo, porque ele protege a liberdade individual. Para os libertários, a liberdade só é possível quando ninguém é forçado a fazer algo contra sua vontade, exceto em casos de legítima defesa. E é por isso que eles defendem um Estado mínimo ou até a ausência completa do Estado, onde as interações entre os indivíduos são voluntárias e pacíficas. Mas isso nos leva a uma questão interessante. Se a força só deve ser usada para a defesa, como lidamos com questões como segurança e justiça? Afinal, em uma sociedade, precisamos de algum tipo de sistema para proteger as pessoas de agressões e garantir que os direitos de todos sejam respeitados. Essa é uma pergunta importante e será o tema do nosso próximo vídeo. Vamos explorar como os libertários veem o papel da segurança e da justiça em uma sociedade livre. Se você quer saber mais sobre isso, não perca o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Então é isso, o PNA, Princípio da Não Agressão, uma das bases do libertarianismo. Então, sem esse princípio, não existe a verdadeira liberdade. A maioria dos impostos que são pagos, não se tem controle nenhum, não se presta contas e o governo gasta como quer. Muitos dos recursos são gastos com corrupção. Isso que é o pior de tudo. Todo mundo perde quando existe a corrupção. E para combater isso, a única coisa que temos que fazer é educar e falar e tentar mudar um pouquinho a mentalidade das pessoas, não é? Para a gente ter menos Estado, procurar
resolvermos nós mesmos os nossos problemas. Foi por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos. Então, espero que gostem, e espero que dê um like e inscreva-se no canal, se esse conteúdo é relevante para vocês. Muito obrigado, até um próximo vídeo.